Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro, no programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo com Ana Matheus, ela que é a autora do livro Mandarim, e que vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre esse livro, que é em benefício da SABED, que é a Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudos e Divulgação da Doutrina Espírita. Olá, Ana Matheus, bem-vinda ao Espaço Jovem, minha amiga. Oi, Léo, maior prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Aninha, antes da gente começar a falar do livro, conta pra gente como é que surgiu a SABED. Nós vínhamos de uma outra casa, estou dizendo nós porque foi um grupo de companheiras, né? 10 mulheres, que saíram de uma outra casa de espírita e resolveram se reunir para continuar estudando a doutrina espírita. Então, nós continuamos com o estudo do Evangelho, enfim, da codificação, né? Livro dos Espíritos. Mas nós começamos na casa de uma de nós. E aí, depois, nós conseguimos um espaço emprestado. E aí, resolvemos ir para um espaço maior, porque o grupo cresceu um pouquinho, para que a gente tivesse mais espaço para estudar. E hoje, nós vamos fazer 3 anos, no dia 23 de novembro. É o dia do aniversário de Amélie Boudet, né? Então, foi a data que nós escolhemos para a nossa inauguração oficial. E agora a gente já está com uma série de trabalhos, está desenvolvendo uma série de trabalhos. Além dos estudos, nós temos programas, né, através do YouTube. No domingo nós temos um programa às 11 horas, que vai pela Web Rádio Cristo Consolador, que é a nossa parceira, e também pelo nosso canal, SABED, que é Seguidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. SABED, mais fácil de encontrar. Mas é isso. E vocês têm também o Clube do Livro, né, Aninha? Você tem como falar para a gente um pouquinho desse Clube do Livro? Sim, nós temos um clube. E o que aconteceu, né? Nós gostamos muito de ler e também de estudar as obras, tanto as obras de Kardec, né, a codificação, como também os de apoio, os livros de apoio, romances espíritas. E aí nós começamos a fazer contato com algumas editoras e montamos um clube, é um clube do qual qualquer pessoa pode participar. A gente pode fazer contato através do Instagram da SABED, que tem um Instagram. E aí nós todo mês recebemos, encaminhamos, e é claro, aquele que é sócio recebe um livro espírita, sempre intercalando estudo, ficção, né? Romance espírita, pelo valor de R$ 35 mensais, incluindo, inclusive, o frete. Nós encaminhamos pelo correio da pessoa que está associada, e aí a pessoa recebe mensalmente o livro. É isso, essa é a forma que nós encontramos para que a gente pudesse se manter, né? Porque o nosso grupo, através da colaboração de cada um de nós, é que mantém a casa, o que a gente consegue pagar, aluguel, luz, enfim, manter a casa e fazer o trabalho social, que ainda é pequeno, mas que a gente espera crescer ainda mais, com o auxílio do Clube do Livro. É interessante, Aninha, essa prática do Clube do Livro, porque o que acontece? Hoje nas casas espíritas nós temos, né, as livrarias, mas a gente vê que hoje os livros nas livrarias das casas espíritas, eles não têm tido tanta saída. Porque hoje, para você adquirir os livros, né, tem sido assim, muito difícil, porque
A FEB hoje em dia não tem feito edição, né, de diversos livros. A FEB faz dos livros da codificação e dos principais. Mas livros mais antigos a FEB não está reeditando. E aí, hoje, essa questão da livraria acaba que o pessoal acaba comprando pela internet, né? E isso, de certa forma, faz com que as casas espíritas hoje não tenham esse mesmo retorno. Então, é bem complicado. Hoje, as casas espíritas estão justamente fazendo, às vezes, com um bazar de livros, né? O pessoal ganha doação de livros e faz, né, um bazar de livros. Mas realmente essa proposta, né, do Clube do Livro, eu achei uma proposta muito interessante, que fica até a dica para as casas espíritas aí estarem pensando em adotar, porque é uma proposta inovadora e com certeza pode estar chegando a muito mais pessoas. Agora, vamos então falar do livro, né? Que é o livro O Mandarim, né? Que é pelo espírito Ying, né? E você foi essa porta-voz do Mandarim. Aninha, como é que surgiu a ideia do livro Mandarim? E assim, já antecipando aqui, o pessoal que adora os coreanos aí, né? Os chineses. É um livro que tem tudo a ver, gente. Vocês que adoram aí um mangá, tem tudo a ver. Verdade, é verdade. Foi até muito interessante isso, né? Porque é o primeiro livro, é um livro psicografado. E é o primeiro livro que realmente eu concluo. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí, a coisa de uns 2 anos, um pouco mais atrás, eu estava com uma história que eu já estou há um tempo para colocar no papel. E aí, a minha neta me incentivando a fazer isso, eu achei que era melhor primeiro eu começar a testar uma outra história. Só que a partir do momento que eu comecei a escrever, que essa história começou a surgir na minha cabeça, a primeira coisa que aconteceu foi que eu sonhei com esses personagens. E eu achava que era uma coisa minha. E aí eu levei para a Sabed um texto que eu comecei a redigir e mostrei para a Silvia Almeida, que é a nossa diretora da área de estudos espíritas, né? Então ela disse assim, Aninha, isso aí está me parecendo que você está recebendo essa história de alguém, porque você conhece esse universo. Aí eu até brinquei, não, realmente eu gosto muito das histórias asiáticas, né? Como você estava falando aí das coreanas, das tailandesas, enfim, das chinesas, eu gosto. Mas eu não conheço esse universo, não conhecia. Então, o que aconteceu? Quando essa história começou a surgir, eu comecei a pesquisar para ver se tinha lógica aquilo que eu estava escrevendo. E tinha. Então, era um assunto que eu realmente não conhecia. Com o passar do tempo, eu comecei a visualizar essa história. Ela foi criando corpo. E aí eu fui passando para a Silvia para que ela pudesse analisar e conversar comigo sobre ela, né? A história foi crescendo e cada vez eu me sentia assim mais segura em relação a essa história, até perceber, até o final, até praticamente o final da história mesmo, porque eu ainda estava receosa de quem é que estava me encaminhando essa história, né? E aí foi quando a espiritualidade, com o maior carinho, me confirmou que era esse espírito índio. Mas é isso, a história é muito bonita. Eu sou suspeita para falar porque eu me senti como se estivesse participando dela. Eu sei que não é minha história, a história de uma outra pessoa. Certamente esse nome é um pseudônimo, né? O espírito não se identificou realmente, mas é o nome de um dos personagens, então quem lê vai entender a história. E foi assim que surgiu. E a gente foi escrevendo, escrevendo. Tive a colaboração também da Letícia Coelho, que fez a revisão, da Gisele Pacheco, que fez a ilustração, né? A capa, que é linda. Mas é isso, Léo, surgiu assim, despretensiosamente, e Silvia sempre me falava que seria um livro muito grande, realmente, esse é o primeiro de uma trilogia, mas quando ela dizia, eu falava, não, 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 não é. Acaba que a gente começa a escrever e a história realmente cria corpo, né? Cria vida. Pessoal,
A Aninha falou da Silvia Almeida. Silvia Almeida tem um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, Jesus Sempre, com ela, o Cosme Deolindo, toda sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Nossa querida companheira Silvia Almeida. Então, mandar um grande beijo para nossa companheira, né? Agora, Aninha, eu achei interessante que, assim, a história de dois personagens se passa na China antiga, não é isso? É no século XVII, querido. O que que acontece? São dois jovens que viveram no século XVII, sendo que um deles é filho do dono das terras e o outro é filho de um colono. E é uma amizade que surge entre esses dois, sem a lembrança de que eles já viveram outras vidas juntos, né? Não só um pouquinho de spoiler, aí tem que ler a história para entender. Ah, mas já esse spoiler já deixa aquele gostinho para quem tá aqui ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, né? E acompanhando a gente. Tem uma história muito bacana por aí. Quem adora um dorama, olha, vai ser a história estilo dorama. Então, você jovem aqui que acompanha o Espaço Jovem, as famílias que acompanham o Espaço Jovem, vão gostar da história que, pelo visto aí, estilo dorama. E a nossa Ana Matheus aqui é uma dorameira de primeira. Deixa eu até ler para vocês aqui, queridos, olha só. Que a gente tem na primeira orelha aqui um trechinho, né? Já foi de propósito isso, que diz o seguinte: o nome dos personagens são Ing e Ming. São dois meninos, dois espíritos que se conhecem de muitas encarnações. Juntos eles tecem planos para melhorar a vida da localidade em que nasceram. Porém, para isso, terão que superar a diferença de casta que os distingue, sendo Ing filho do colono e Ming filho do dono das terras. Além disso, enquanto crescem, precisarão compreender os sentimentos que os unem. O amor vai muito além das convenções terrenas. Olha, com certeza vai ser uma história bem interessante, até porque é o que eu estava falando aqui. Traz a história de uma cultura que todos nós sabemos que cada um de nós passou por diversas culturas em outras encarnações. Isso é um fato, a gente aprende isso na doutrina espírita. E é uma cultura que todos nós sempre temos curiosidade, né, de saber como é que é essa cultura. Então, ainda mais na fase antiga. Então, assim, é no século XVII. Então, assim, vai ser realmente uma história muito bacana. Aninha, eu converso com você já diversas vezes, né? E uma das vezes você estava comentando comigo da dificuldade que você estava encontrando com relação à questão de editoras, né? Nós temos alguns companheiros do movimento espírita que também estão lançando livros. Eu queria que você falasse também aqui para gente um pouquinho dessa busca pela editora que ia publicar, como é que é essa fase também de você enviar o livro para a editora, como é que funciona isso? Você vai passar naturalmente a história para a editora. Eu queria saber como é que funciona, como é que foi isso para você, que eu sei que não foi fácil, né, Aninha? Não, não, não foi não. Até porque leva bastante tempo, né, para as editoras. Nós, que eu digo nós, porque fiquei eu, Silvia, outras companheiras também procurando, editoras espíritas, como a Silvia organiza a compra dos livros, ela tem contato com as editoras. E aí eu pedi a ela, ela foi me passando os contatos, e eu falei primeiro através do WhatsApp, depois eu mandei por e-mail, porque aí a gente já tem que mandar o material, né, para que ele seja analisado e ficar aguardando. Mas isso leva muito tempo. Algumas são até um pouco mais rápidas, mas nunca menos de um mês, 3 meses. As editoras mais procuradas, né, as maiores, eu não vou aqui citar nomes, elas levam até quase um ano para analisar uma obra. E aí o que nós percebemos foi o seguinte, que o retorno que nós recebemos dessas editoras dizia que nós ficaríamos com uma certa quantidade, um certo volume de livros. Então, nós não teríamos assim muito a receber de volta. É claro que
No nosso caso, a gente está falando de uma obra espírita. A finalidade dela é muito mais do que apenas distração, lazer, né? Então, para nós, seria interessante que quanto maior fosse a editora, melhor seria a divulgação da obra. Só que o que nós esperamos? Por sermos uma casa bebê, se você fala que é bebê, né? Uma casa bebê, vai fazer 3 anos ainda, saindo das fraldinhas, nós queremos fortalecer a nossa casa em relação justamente a essa parte, né, da divulgação do Clube do Livro, do estudo. Esse livro agora é apenas o primeiro. A gente já tem encaminhado mais 2 e já está vindo o 4º livro. Então, para a gente fazer essa programação, nós teríamos que ter condições de ter um retorno também para que a gente pudesse manter esse trabalho. A questão foi essa. Então, nós optamos por trabalhar, vamos dizer, de forma mais independente. O que nós fizemos foi que nós fizemos contato com a empresa, com uma editora, uma das editoras, que foi a editora M, que tem e algumas outras. Eu estou falando nessa editora porque foi ela quem fez o trabalho de impressão que nós pagamos por esse trabalho, né? Nós nos unimos aqui ao trabalho com a... Desculpa, gente, eu estou só olhando aqui. Com a Girabrand, que é a da Gisele Pacheco, a editora Girabrand. Fizemos uma parceria para que a gente pudesse, de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil para a gente, né, financeiramente, publicar esse livro, distribuir, né? Porque aí a gente tem todo aquele, foi registrado, está todo dentro dos caracteres naturais de qualquer livro publicado aí por uma editora maior. E aí nós estamos aqui arriscando tudo para que o nosso livro chegue aí ao máximo de pessoas possível. Se chegar, olha, fazer bem a uma pessoa que seja, isso já tem um retorno enorme para nós. Mas a nossa intenção realmente é atingir o máximo de pessoas, porque é uma história que mexe muito com a gente, né? Que fala de amor, de fraternidade, enfim, que traz um tema que é muito atual, que é a questão do relacionamento entre as pessoas, indiferente ou independente, né, da roupagem que ela está vivendo na sua encarnação atual. Aninha, eu gostei que você falou que vão vir mais 2 livros, né? Vai ser a continuação do Mandarim ou já é um outro livro? O que você pode dar de spoiler pra gente? Você já deu esse spoiler. Não, esse livro, O Mandarim, ele é o primeiro de uma trilogia chamada Lavanda. A capa já mostra aqui a lavanda. Olha, ele traz um pavão azul na capa. Ao longo da história a gente vai entender por quê, né? É uma simbologia chinesa. A gente tem no livro as explicações sobre isso também, para quem tiver curiosidade de pesquisar. E ele gira em torno de uma pequena plantação de lavanda, que é uma coisa comum ainda nos dias de hoje na China. Então, quando o nome surgiu, o primeiro nome que surgiu foi lavanda. Só que como a obra ficou muito grande, porque ela conta 4 encarnações. Então, nós que eu digo, né, não só a inspiração espiritual do autor, assim como o nosso grupo que estava trabalhando com o livro, né, achou mais conveniente que a gente fizesse ele como uma trilogia. Mas quem leu o livro, a história está completa, ou seja, eles são independentes entre si. É claro que quem leu o primeiro vai ficar com vontade de ler o segundo e assim por diante, né? Então, a gente espera que no próximo ano, também, mais ou menos nesse mesmo período, a gente possa estar lançando a segunda parte do livro, que vai contar a história deles dois, já na Coreia e depois no Japão. Olha, realmente continuações aí bem interessantes. Aninha, você também, né, evangelizadora, já evangeliza já há algum tempo, já evangelizou na Congregação Espírita Francisco de Paula, já evangelizou na Oficina de Estudos da Arte Espírita. Você tem como falar um pouquinho desse papel do evangelizador, né? E como é que foi para você estar fazendo esses trabalhos? Foram trabalhos
diferente, né, na parte de evangelização. Você tem como falar um pouquinho dessa sua trajetória na evangelização? Sim, é muito interessante, né? A minha história com a evangelização começou porque, gente, já faz tanto tempo, olha isso. Eu posso falar para vocês, vocês não estão me vendo, né? Eu sou uma mulher preta, de pele clara. Eu tenho 65 anos. Eu tenho 5 filhos. Um já está no plano espiritual. Mas quando eles eram pequenos, eu comecei a frequentar. O primeiro centro que eu frequentei foi o João Batista. Isso em 84. Então, como meus filhos eram bem pequenininhos na época, né, muito, muito pequenos mesmo, na verdade, eu não tinha ainda nem todos os filhos nessa ocasião. Acho que eu dois. Tinham 2 filhos só nessa ocasião. Eu comecei a levá-los para a evangelização e aí eu ficava para auxiliar, porque eram muitas crianças. Assim que eu começou. Então, quando eu ia com eles, porque eu ia ao centro também em outras ocasiões, estudando, fiz parte do grupo mediúnico, fiquei lá durante 8 anos. Eu levava as crianças comigo. Aí eu comecei a auxiliar na evangelização naquela ocasião. Com o passar dos anos, eu me envolvi ainda mais com esse trabalho. E aí, primeiro eu pegava as turminhas pequenininhas, né? Que a gente chama da primeira etapa, né? É quando a criança vai tendo o contato com a doutrina de forma muito lúdica, ainda na primeira faixa dos 3, 4 anos. E é interessante falar sobre isso, porque isso foi que me encantou também com a oficina. Porque na congregação Francisco de Paula, eu comecei primeiro o trabalho na evangelização com essa turminha pequena também, que era a turma que eu acompanhava já há anos. Entrei numa turminha pequena. Só que aí me convidaram para o trabalho com os adolescentes, lá no Francisco de Paula também. Aí eu comecei a trabalhar. E quando fui para a oficina, eu fui para o trabalho com os adolescentes. E aí nós tivemos um período durante a pandemia em que a oficina ofereceu, a oficina de arte espírita, de estudo da arte espírita, né? Ofereceu um trabalho com as crianças através da internet, porque a gente não podia sair de casa. E aí eu escrevi o meu neto, que hoje está com 11 anos. Só que quando eu escrevi, o irmãozinho dele, que hoje tem 7, era muito pequeno, não podia ainda entrar. Mas toda vez que o mais velho entrava para assistir, ele entrava também. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer parte do estudo, mesmo sem poder fazer parte ainda. E hoje eles seguem na oficina, né? O que me deixa muito feliz, uma coisa que me realiza muito. E justamente por causa desse trabalho com jovens, eu acabei me sentindo. Quer dizer, Léo, eu olho para você e continuo achando que você é um menino, né? Eu sei que você é um adulto, mas para mim, são tantos anos. E essas pessoas com quem eu trabalhei, que eram crianças, que hoje são meus amigos, sabe? É uma coisa que me realiza muito. Quando eu encontro, eu tenho ainda amigas da época que eu evangelizei há muitos anos, que até hoje já são crescidas, já constituíram família, tudo, e a gente continua com esse contato, né? Foi isso que me propiciou, além do contato maior com a doutrina, porque a partir do momento que a gente vai evangelizar, a gente se evangeliza. A questão maior, eu acho que é essa. Toda pessoa que deseja trabalhar com a evangelização, compreender logo de início que nós nunca estamos prontos. Nós sempre precisamos continuar estudando, buscando aprender, buscando a empatia de procurar entender o outro e ver que a gente aprende, às vezes, muito mais com os evangelizandos do que eles conosco. Então, acho que a base é essa, né? A gente ter vontade de se evangelizar, né? E não ter a ideia de que nós vamos evangelizar o outro. Nós vamos trabalhar com a evangelização. É um crescimento
eu creio que dos dois lados, talvez muito maior para aquele que está no trabalho do que para aquele que está recebendo ali as primeiras instruções, né? Aninha, muito bacana essa conversa sobre toda essa trajetória sua, né, nesse trabalho de evangelização. E aqui estava naturalmente lembrando de também como eu comecei nesse trabalho, né? Eu comecei nesse trabalho já no Bezerra do Estácio, né? Primeiro como evangelizando, né? Fui evangelizando da Sueli Cordeiro durante muitos anos. Depois me tornei também evangelizador. Me evangelizei com ela durante muito tempo também. E a gente vai realmente nesse trabalho, além de também ter participado da evangelização lá no Grupo Espírita Regeneração, que eu também cheguei a evangelizar lá domingo. Só que o Grupo Espírita Regeneração era um grupo mais novo. Era justamente um grupo nessa faixa etária de 7 a 10 anos. Lá no Bezerra já era uma faixa etária de no entorno de 14, né, 15 há 20 e poucos anos. E o que me marcou nessa questão da evangelização foi justamente conhecer o movimento espírita. Não só o trabalho que sempre foi desenvolvido dentro da minha juventude, mas também o conhecer os trabalhos do movimento espírita. Conheci a Congevita, que é um encontro realizado de jovens do 12º CEU, que é ligado ao CERJ, para quem não conhece. Também frequentava os encontros de região, comemorar, entre outros encontros que tinham na região, e a Comerge. Então, isso tudo, para quem é esses jovens de movimento espírita, cria laços. Por isso que eu falo muito aqui no Espaço Jovem dessa questão de criar laços de pertencimento, né? Porque quando a criança e o jovem eles vão criando esses laços, você vai vendo que, por mais que haja um período de ausência da casa espírita, porque isso acontece, existe um momento na vida da gente, né? O jovem tem vestibular. E quando chega na fase que ele passa para a faculdade, é uma fase que ele está começando profissionalmente. E a gente sabe que o mercado de trabalho hoje não é uma coisa fácil, né? Então, alguns jovens acabam tendo que se dedicar. Mas aquele jovem que tem esse vínculo com a casa espírita, ele vai participar. Ele vai participar de alguma forma, entendeu? E eu vi muitas vezes isso quando eu era do Bezerra do Estácio, né? Ainda sou de lá, mas não estou como evangelizador lá, mas sou de lá também. E vejo na oficina, com os jovens da oficina. Hoje em dia, na oficina, você também já evangelizou junto comigo com o grupo de juventude. É um grupo que é interessante, que é um grupo que ele vai se renovando cada vez mais, né? Ele começou com um grupo muito maduro. Hoje está com um grupo de jovens, que é um grupo de jovens mais novos, mas são jovens que também têm a sua maturidade, né? E a gente vê esse vínculo que eles têm, tanto que fazem parte hoje de diversos trabalhos, tanto no CERJ quanto dentro da própria Casa Espírita e Comércio. Então é isso, quando acontece esse envolvimento, né, positivo, da casa espírita que cria esse laço, né, acaba cada vez mais se aproximando. E levando para o Mandarim, né, eu acho que é um pouco semelhante à história desses dois jovens que também querem renovar, né, o espaço onde eles vivem. Eu acho que, assim, tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz na oficina, que a gente vê justamente esses jovens buscando cada vez mais renovar o espaço que eles estão, né? Querer que o espaço cada vez mais progrida. E pelo que eu vi um pouquinho do resumo da história, né? Claro que mais coisas vocês vão ver lá no livro, que daqui a pouco a Aninha vai estar falando para a gente aqui do lançamento. Mas eu faço essa aproximação, porque tem isso.
né, essa ligação que a gente tem, né, Aninha? É verdade, é verdade. E a ideia é justamente essa, né? A gente começa uma atividade e ela é expandida por aqueles que estão ali, como aconteceu contigo. É diferente do que aconteceu comigo, né? Você entrou jovem como evangelizando. E hoje você é evangelizador. Quer dizer, é a continuidade ali. Mas eu digo com relação ao estudo, ao conhecimento dentro da doutrina, né, os jovens que participam, a ideia é justamente essa, porque senão não tem futuro. Né? Aqueles que estão aí hoje são os que foram pequenininhos antes e participaram, e a gente espera que aqueles que estão hoje chegando como nossos jovens, que no futuro sejam os evangelizadores também. Até porque a gente precisa disso, né? Lembrando que a gente precisa muito desse ar mais jovial, dos pensamentos novos, né? Dessa abertura, da gente poder progredir, porque a gente acha que o progresso ele está só aí fora, ele está o tempo todo. Quando a gente fala que o evangelho, aquilo que Jesus nos deixou, não muda, não muda. O evangelho não muda, a palavra dele não muda. Mas o nosso conhecimento sobre ela, o nosso entendimento, ele muda sim, porque ele cresce, ele é crescente sempre. Né? Então, nós que estamos agora aqui, dizendo assim, eu que estou já numa fase mais avançada, vamos dizer assim, né, dessa encarnação, lá no futuro, numa próxima encarnação, voltarei novamente, vou aprender um pouco mais, e a gente tem que entender que esses que estão aí, que precisam se colocar, que a gente precisa deixar que o jovem seja realmente protagonista, porque eu acho que é isso que acaba impedindo que alguns jovens permaneçam nas casas espíritas. Eles não se sentirem integrados realmente, não se sentirem parte. Né? Acho que a gente está na hora de caminhar um pouquinho mais com relação a isso, dar o protagonismo realmente aos mais jovens. É Em aqui, parceria, né, é, Léo? Em parceria. Não quer dizer que a gente deixe de ser protagonista, não. Os mais velhos deixam de ser protagonistas? Não. Não, mas a gente tem aí um. Vamos dizer assim, eu tenho um amigo que eu sempre dizia ele, eu gosto muito de ser coadjuvante, porque a gente está junto, né? Trabalhando em é conjunto. porque, Aninha, infelizmente, né, na nossa sociedade tem sempre essa ideia da substituição, e nada existe substituição. Se existe um trabalho dentro de uma casa espírita, ele tem que ter continuidade, e assim, à medida que dentro da casa espírita as coisas vão passando, né, existe também, como a gente aprende na doutrina espírita, um processo de progresso, e esse progresso, ele acontece por quê? Porque tem já aquele jovem há mais tempo, que eu chamo o pessoal que já está há muito mais tempo na casa espírita, e o jovem. Então, assim, para que a casa espírita ela se expanda, ela progrida, para que cada vez mais ela chegue até diversos corações, porque é uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, que assim, cada companheiro que vem encarnar aqui vem um tempo, vem com conhecimento, entendeu? E cada grupo que vem para cá é um grupo diferente. Então a gente também tem que saber como vai lidar com esse grupo, né? Grupo de crianças, grupo de jovens, grupo que está chegando na casa espírita. Eu falo muito, até aqui no Espaço Jovem mesmo, quando também falo, quando eu participo de reuniões lá no CERJ, falando sobre essa questão toda de unificação, né? Que nós estamos num momento de pós-pandemia, que é um momento em que as casas espíritas elas estão se redescobrindo, né? Elas estão buscando estar cada vez mais se adaptando ao novo público-alvo que está chegando lá. Porque a casa espírita que era em 2019 não é mais a casa espírita de 2025. São 5 anos que já se passaram.
esses companheiros que estavam lá, alguns, né, retornaram, outros não retornaram por questões de saúde, por estarem cuidando da família, que é uma questão também que a gente aprende na doutrina espírita, que em primeiro lugar tem a nossa família. A gente tem a responsabilidade com a nossa família. Então, existe uma fase também na vida da gente que a gente tem pais, a gente tem avós, e que precisam de carinho, precisam de afago. Então, assim como a gente recebe na nossa fase da infância, né, na nossa fase da juventude, existe também uma fase da vida da gente, que já é a fase já da madureza, que também a gente retribui o carinho que a gente recebe. Os filhos, eles retribuem o carinho dos pais, assim como os pais fazem com os filhos. Eu acho que é importante isso, e acontece isso. E aí são momentos, né, que o companheiro, ele talvez não possa estar naquele momento na casa espírita, mas isso não quer dizer que ele não está longe da casa espírita. Ele vai na reunião pública, ele acompanha aqui pela Rádio Rio de Janeiro, né, em 1400 AM. Então são várias formas que as pessoas têm de estarem cada vez mais perto da doutrina e perto de Jesus, né? Então, eu acho assim, é muito bacana essa discussão, né? Porque eu mesmo há pouco tempo estava tendo uma discussão dessa com amigos meus espíritas e que a gente estava conversando justamente sobre essa questão de justamente a gente ter um equilíbrio envolvendo a nossa vida e o nosso trabalho na doutrina espírita. Que assim, a gente está na casa espírita para aprender também. Mas a gente também aprende na doutrina espírita que a gente tem responsabilidade, a gente assume uma responsabilidade com as nossas famílias. Então a gente tem que ter um momento também com as nossas famílias. Assim, a gente está na casa espírita para ajudar, para se doar, mas nós também temos uma responsabilidade dentro da casa da gente. Então, eu acho que é importante isso também ficar claro, né? E também dar espaço, além do jovem, hoje eu também observo que a gente também dar espaço para aquele companheiro mais maduro. Outro dia a gente estava até lá na reunião 12º seu falando sobre isso, que também esse companheiro também precisa ser acolhido, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com a questão do jovem, mas e aquele companheiro que já tem mais idade? Ele também precisa de carinho, ele também precisa de amor, ele também precisa de afeto, ele também precisa que a gente chegue perto. Então, assim, fica essa reflexão aqui pra gente, né, nesse momento, já que a gente está falando aqui de evangelizar, né, para que a gente possa também estar acolhendo a todos. Porque Jesus, a gente sabe que sempre acolheu a todos. Mas, Aninha, voltando ao nosso livro, né, o Mandarim, me diz uma coisa. Quando vai ser, eu tô sabendo, né, que vai ter um lançamento do livro. Quando é que vai ser esse lançamento e aonde vai ser esse lançamento, Aninha? Vai ser agora, no dia 30 de novembro, domingo, né, às 15 horas da tarde, no Espaço dos Amigos da Luz, que fica na rua Campos da Paz, número 105, ali no Rio Comprido. Né? Eles acolheram a gente. No momento em que eu falei que a gente, né, que a Sabed ia lançar o livro, eles disseram: vem lançar aqui com a gente. Então, nós vamos fazer isso, muito felizes com isso. Nós começamos a pré-venda do livro até o dia 30, né? Quando vai ser o lançamento, ele vai estar com 20% de desconto. E depois disso a gente vai continuar aí a nossa divulgação e apresentar em algumas casas espíritas, enfim. Mas é isso, nosso lançamento será no dia 30, com a presença dos nossos queridos lá, né? De todo o grupo da Sabed, enfim,
com o Fábio dos Amigos da Luz, né? Os dois Fábios espero, não sei se o Deluca poderá estar lá, mas o Olivieri com certeza estará. E a gente espera ter uma tarde assim bem aconchegante, acolhedora. Vamos levar um pouquinho do nosso livro e um clima ali de lavanda, né, no espaço dos Amigos da Luz. Já tô sentindo até o cheiro de lavanda aqui, hein, Aninha? Já veio, ó, veio espiritualmente para cá o cheiro de lavanda. E assim, o espaço Amigos da Luz, pessoal, ele fica ali na rua Campos da Paz, tá? O evento vai ser a partir das 3 horas, lá no espaço Amigos da Luz. E, pessoal, participem do lançamento, vale a pena. E vocês podem também estar acompanhando maiores informações, né, lá no Instagram da Sabed, né, que é, é Sabed, DDE, lá no Instagram. E vocês vão ter mais informações, muitas informações, tá? Sobre Léo, o livro. assim, deixa eu te falar, querido. A gente tem um Instagram também, Seara Espírita, que está ligado, até nós temos feito as publicações em conjunto, né? Tem o apoio também do 12º Seu, que tem republicado o nosso material. Então, se vocês quiserem informações, vocês podem procurar mandar mensagens através do Instagram de qualquer um desses, seja do 12º Seu, seja da Sabed, né? Porque às vezes a gente falar e depois conseguir entender, ou do Seara Espírita, que nós da Sabed entraremos em contato. Quem quiser o livro, basta entrar em contato conosco. Aninha, antes da gente terminar o programa, eu queria que você falasse de uma atividade que você faz parte e que é uma atividade também muito importante, né? Você ajuda também na área de relações externas lá do CERJ e você participa muito das caminhadas, dos encontros. Você tem como falar um pouquinho desses encontros, dessas caminhadas, a importância da participação, né, de nós como espíritas nessas atividades de troca? Obrigada, Léo. Isso é muito bom. Já tem alguns anos que eu participo como voluntária, né, da área de relações externas do CERJ e Arex-CERJ, através do grupo interreligioso. São várias pessoas de diversas religiões, né, inclusive de nenhuma religião, porque a gente tem ateus participando também, que se integram para cultivar o respeito ao outro, o respeito ao próximo. Então, através desses encontros, a gente toma conhecimento sobre as outras religiões e nós auxiliamos uns aos outros através da fraternidade, ou seja, nós fazemos, né, como você falou, tem caminhadas, tem eventos, né? Todo ano tem a Expo Religião, que agora está através do Instituto Eligare. E é uma atividade assim que nos faz crescer muito, porque a gente consegue compreender, né, que nós não estamos em posição melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos em fase de crescimento também, da gente entender que é possível abraçar o próximo. A gente sabe que a doutrina espírita não faz esse tipo de restrição, recebe a qualquer pessoa. Mas eu digo da gente ter o respeito pela opinião do outro, ter essa integração, essa oportunidade de integração. Então, eu fico muito feliz que eu sou sempre muito bem recebida, né? Quem está lá na direção agora do CERJ, dessa área, é o Alexandre Pereira, né? E, então, eu fico muito feliz de trabalhar. Eu já tem bastante tempo que eu estou lá com esse grupo, tem muitos outros companheiros. Léo também já participou de algumas coisas conosco, né? Enfim, é uma ótima oportunidade para todos nós, para conhecermos e nos integrarmos, né, aos nossos irmãos de outras religiões. Eu não me esqueço do encontro que tem de todas as religiões todo ano, né?
Foi um tempo ali na Secretaria de Cultura, né, na Secretaria Estadual de Cultura, que é na biblioteca, e hoje em dia está em outro local. Mas, assim, é um encontro muito bacana e a gente vê o quanto tem essa integração religiosa. Eu não me esqueço de uma das vezes que eu participei, né, fui voluntário lá na tenda lá do CERJ, né? E eu vi dois muçulmanos, um xiita e um sunita, os dois chegando e se abraçando no meio do corredor ali. Foi algo assim emocionante, emocionante, e indescritível, né? A gente sabe o quanto existe, né, lá essa guerra, né, de Israel e tudo, né? Mas ali você vê os dois se abraçando. E assim, é um momento muito marcante. E claro, outras religiões também que participam desse trabalho. Aninha, obrigado por ter trazido um pouquinho, né, desse trabalho para a gente e por ter falado hoje aqui para a gente sobre esse livro do Mandarim, que com certeza, aí, ó, gente, ela vai voltar de novo para falar sobre a continuação desses livros. Mas muito obrigado, Aninha, por você ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Eu que agradeço, querida. É sempre um maior prazer acompanhar e participar aqui do Espaço Jovem. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, a gente vem sempre pedir aos nossos amigos que ouvem aqui o programa Espaço Jovem, a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, para que ajudem a nossa Rádio Rio de Janeiro. E é muito simples de você ajudar a Rádio Rio de Janeiro, se tornando um mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Para você se tornar um mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, é muito simples. É só você ir lá no site da Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro ponto digital e vai lá em Clube da Fraternidade. E aí você se inscreve como um mantenedor do Clube da Fraternidade. E assim você vai estar mantendo a nossa programação 24 horas por dia no ar. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E não deixem de estar ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.